Salve Maria, pessoal, e viva Cristo Rei. Quem fala aqui é o Daniel Arthur, da Fraternidade Newman Brasil. E no vídeo de hoje, eu decidi gravar uma aula sobre o tema da Santíssima Trindade, segundo São Tomás de Aquino. E é uma aula que eu já gravei, uma aula que eu já ministrei, no curso do amigo Lucas Almeida, né? O Luca aqui, lá do Instagram, no curso dele Contra a Revolução. E como foi uma aula que eu achei bastante proveitosa, eu preparei o material, separei umas citações, eu achei por bem trazer também aqui para o nosso canal. Sem mais delongas, então vamos logo ao que interessa. Quando a gente fala de Santíssima Trindade, ou melhor, antes de tratarmos de Santíssima Trindade, é interessante, é importante a gente fazer a seguinte distinção. A Trindade é dogma de fé. É uma verdade de fé que não pode ser alcançada pela razão. Ou seja, não pode ser demonstrada, segundo São Tomás. A Trindade não pode ser demonstrada por argumentos que, digamos assim, que aprovem, que demonstrem que é a prova existe um Deus em três pessoas. Não. No entanto, não obstante a isso, a Trindade, apesar de não ser racional, ela tampouco é irracional. Ou seja, embora não possa ser alcançada pela razão, ela também não contraria a razão. Então, aqui a gente tem que entender que existem dois tipos de verdade de fé. Aquelas que podem ser alcançadas pela razão e aquelas que não podem ser alcançadas pela razão. Dentre as que podem ser alcançadas pela razão está, por exemplo, a existência de Deus, a simplicidade divina, que existe um só Deus, enfim, até a imortalidade da alma. Já aquelas que não podem ser alcançadas só pela luz da razão, né? Mas que só podem ser alcançadas pela fé, ou seja, só sabemos, só conhecemos essa verdade porque Deus as revelou a nós. Dentre elas, a que se destaca é a Santíssima Trindade. Poderíamos ainda citar a encarnação do Verbo, ou seja, dentre essa Trindade, especificamente a segunda pessoa desta Trindade, se encarnou e morreu na cruz para nos salvar 2000 anos atrás. Se isso não tivesse sido revelado por Cristo, né, por Deus, jamais chegaríamos a essa conclusão. Vocês podiam pegar 1000 teólogos, 1000 filósofos, conversariam durante 1000 anos, escrevendo tratados, seja lá o que for, nunca chegariam a conclusão. Existe um só Deus em três pessoas. Isso excede a capacidade da razão sozinha. O homem não pode alcançar essas verdades pela só luz da razão. Então, Deus vem ao encontro e revela esta verdade ao homem. Pois bem, isto posto, agora podemos entender que esta aula não almeja ser uma demonstração da Trindade. Eu não quero demonstrar a Trindade aqui. E também o meu interesse não é demonstrar a Trindade nem na Bíblia. Ou seja, não vai ser uma aula biblicista de ficar versículos aqui, versículos ali, para provar a Trindade para os unitaristas ou unicistas, né, que são aqueles que negam a Trindade. Não. Isso vocês encontram muito no YouTube. Não é meu interesse aqui. Como está no título do vídeo, esta aula é uma exposição da Santíssima Trindade segundo o pensamento ou mentalidade de São Tomás de Aquino. E para isso me valerei da Suma Teológica, primeira parte, se não me engano, das questões 27 em diante, que São Tomás ele vai tratar é o Tratado do Deus Trino. E então, vamos lá tratar da exposição de São Tomás sobre isso. É comum, dentre a terminologia dos teólogos, até a própria terminologia oficial da igreja, se valer do termo processão. Assim se fala que uma pessoa da Trindade procede da outra. Famosa é a querela entre os ocidentais e orientais sobre o filioque, né? A processão do Espírito Santo, do Pai e do Filho. A cláusula que os orientais não aceitam e que é defendida por nós, ocidentais, né, romanos. Mas também se diz que o Filho procede do Pai. Então a processão é uma relação que se dá dentro das relações intratrinitárias, melhor dizendo. Ou seja, uma relação que se dá entre as pessoas da Trindade.
a processão. Mas o que é a processão? Antes de tudo, então a gente tem que estabelecer primeiro o sentido de processão. Eu tenho aqui anotado. Além de me valer, obviamente, de São Tomás na Suma Teológica, eu também me valerei dos comentários feitos pelo padre Royo Marim no seu livro Deus e sua obra, publicado pela BAC, tá? Na parte que ele trata sobre Deus Trino, o Royo Marim, baseado em São Tomás, dá 2 sentidos para o termo processão, tá? Então, estiver anotando, anotem aí. O primeiro sentido do termo processão, nós utilizamos o termo processão para significar um movimento local progressivo. Neste sentido, não cabem processões em Deus, já que só podem afetar as coisas corporais. O primeiro sentido de processão serve para significar movimento local. Então, assim, por exemplo, eu moro em Barcarena, mas estudo em Belém. Para quem está em Belém, eu procedi de Barcarena, eu vim de Barcarena, eu procedo de Barcarena. Então indica um movimento local, que é um dos 6 tipos de movimento, segundo Aristóteles, lá na categoria, né? Nas categorias, dentre a geração, corrupção, aumento, diminuição, alteração, o movimento, ou locomoção, né? Que é o 6º, é o movimento local. Esse tipo de movimento não se aplica a Deus, ou melhor, esse tipo de processão não se aplica a Deus, porque só afeta seres corporais. No entanto, há um outro sentido de processão que pode ser aplicado a Deus. Usamos o termo processão para significar a emanação ou origem de uma coisa com relação a outra, que é sua causa ou seu princípio. Nesta acepção filosófica, ainda que depurada de suas imperfeições, como veremos, se emprega a palavra processão no Tratado da Trindade. Então, o segundo sentido de processão é uma emanação ou origem de uma coisa com relação a outra, que é sua causa ou seu princípio. Aqui já devemos fazer uma observação, uma ressalva. Processão é um termo que nós aplicamos ou predicamos tanto das criaturas quanto de Deus. Só que existe uma regra em teologia, principalmente para Santo Tomás, que diz que nós não podemos atribuir nada a Deus e das criaturas, a Deus e a criaturas, no mesmo sentido. Ou seja, é uma predicação que não é unívoca, mas tampouco é uma predicação equívoca, senão que é uma predicação análoga. Então aqui vamos explicar o que significa esses 3 conceitos. Vou usar os exemplos clássicos, tá? Então a gente pode pegar, por exemplo, as palavras. As palavras, elas podem ter 3 gêneros supremos de significado, ou sentido. Sentido unívoco, equívoco e análogo. Pega, por exemplo, a palavra caderno. Se eu digo caderno, esta palavra tem um só significado, ela representa uma só coisa, a tal ponto que se eu digo caderno, todos compreendem o que eu quero dizer. É um objeto com folhas interligadas entre si que permite que eu escreva, desenhe, risque sobre elas. Todos compreendem, tem um só sentido. Caderno é isto. Já manga, a palavra manga, pode ter no mínimo 2 sentidos. Pode ser tanto a manga fruta quanto a manga de camisa. Então, se eu digo simplesmente manga, a pessoa pode entender em um sentido diferente daquele que eu utilizei a palavra. Então, a manga é uma palavra equívoca, então. Porque ela pode ter sentidos diferentes. Ela pode significar coisas totalmente diferentes entre si que não tem nenhuma ligação. Não tem semelhança alguma. Então, se eu digo manga, me referindo a manga de camisa, mas a pessoa entende manga, a fruta, ela entendeu a palavra que eu utilizei no sentido equivocado. Daí que vem o equívoco. Porque as palavras, nesse sentido, estão sendo utilizadas no sentido equívoco, né? São palavras equívocas. Só que entre um extremo e outro, entre o unívoco e o equívoco, há um meio termo, que é justamente o análogo. Análogas são aquelas palavras que significam ou representam coisas que são em partes diferentes, mas em partes semelhantes.
não são nem totalmente semelhantes, senão se identificariam, seriam a mesma coisa e o sentido seria unívoco, e nem são totalmente diferentes, senão seriam diversas, seriam tão diferentes a tal ponto que as palavras seriam equívocas. E não, são análogas. Um exemplo que eu gosto de dar é da perna. A perna é uma palavra que a gente aplica, por exemplo, para falar da perna da cadeira. Mas quem tem perna propriamente dita é o ser humano. Os animais têm pata. A cadeira tem uma estrutura que se assemelha à perna, né? Assim como a perna está para o ser humano, essa estrutura da cadeira está para ela, né? Então, faz as vezes da perna para a cadeira. Desempenha uma função análoga. Então, aqui que está o fundamento da analogia. É a semelhança com diferenças. Segundo São Tomás, todas as vezes que nós predicamos, ou seja, atribuímos uma coisa de Deus e das criaturas, predicamos no sentido análogo, nunca no mesmo sentido. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é que quando predicamos por analogia, devemos fazer as devidas depurações daquilo que predicamos de Deus. O que é depuração? É limpeza, digamos assim, do conceito. Porque aqueles conceitos que nós vemos nas criaturas, por exemplo, a beleza, nós vemos, a criação é bela, as criaturas são belas. Logo, Deus é criador. Podemos fazer essa predicação, desde que entendamos que é uma predicação análoga e desde que façamos a devida depuração do conceito beleza atribuído a Deus. Porque não é a mesma beleza, nem é a beleza no mesmo sentido unívoco. Tem pontos de contato, mas tem diferenças. Tá? Assim, devemos fazer as devidas depurações, porque a beleza das criaturas é passível de gradação. Umas coisas são mais belas que as outras. Em Deus, a beleza de Deus não é passível de gradação. Ele é tão belo que não pode ser mais. Né? E sem contar que nas criaturas os atributos se distinguem-se entre si, em Deus se identificam, né, com sua própria essência, enfim. Então, deve-se chamar a atenção para esses dois conceitos, né, analogia e depuração. Assim também, o próprio termo processão, ao ser aplicado a Deus, deve-se ter esse cuidado. Naqueles dois sentidos, só o segundo é aplicado a Deus e ainda aplicado somente com analogia e depuração. Porque esta própria definição que o Roy Marin dá de processão não se aplica a Deus assim simplesmente, univocamente, porque aqui diz que processão é a emanação ou origem de uma coisa com relação a outra que é sua causa, mas a gente não diz que o filho, por exemplo, é causado pelo pai, porque Deus não tem causa. E nem que o Espírito Santo é causado, né? Porque implicaria contra a primeira via de São Tomás, que é justamente a do motor imóvel, e a segunda, na verdade, que é da causa incausável. Portanto, Deus não tem causa, né? Então, se aplica mais o segundo termo aqui da definição, que seria com relação a outra, que é sua causa ou princípio. Aqui podemos, então, dizer que o pai é o princípio do filho, e que o pai e o filho são princípios do Espírito Santo. E este sentido de processão pode ser aplicado a Deus. Agora, é necessário ainda outra distinção, né? O tomismo se caracteriza por isso, né? Tem muita distinção, muita divisão. Vão logo se acostumando. Outra distinção que nós devemos fazer é a distinção entre dois tipos de processões. As processões ad intra, chamadas também de processões imanentes, e as processões ad extra, também chamadas de processões transeuntes. Ad intra, imanentes, e ad extra, transeuntes. Bora pegar primeiro a processões transeuntes. As processões transeuntes tem aqui no Roy Marin, ele dá a seguinte definição. Processão transeunte é aquela na qual o efeito ou termo da processão sai fora de sua causa ou princípio de origem. Então, digamos que o efeito desta processão sai para fora do sujeito, se encontra num objeto externo a ele. Enquanto que a processão imanente é aquela na qual o efeito da processão permanece dentro de sua causa ou princípio de origem. Então, o efeito de tal processão permanece no sujeito, não sai para um objeto extrínseco ou externo a ele. Isto aqui faz tanta
tão parte da realidade que se acaba refletindo na linguagem. Veja, a gramática, por exemplo, nós temos 2 gêneros de verbos. Temos os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Bem, verbo geralmente indica ação, então processão aqui vai indicar uma certa ação que existe em nós, nas criaturas, enfim. Nós podemos observar tanto as operações que nós realizamos, quanto as operações que outras criaturas, até as inanimadas, realizam. 2 tipos de operação. Tu vai ter ali a operação ad intra e a operação ad extra. E isso vai se refletir na linguagem. Como eu falei, nós temos os verbos transitivos e intransitivos. O que são os verbos intransitivos? São aqueles que expressam ações que começam e terminam no próprio sujeito. Por exemplo, Paulo acordou, a menina cresceu ou a flor desabrochou. São ações que começam e terminam nos próprios sujeitos. Tanto que o verbo intransitivo não precisa de complemento. Ele sozinho encerra o sentido da oração. Então, eu posso dizer simplesmente Paulo acordou. Ninguém vai perguntar, acordou o quê? Não, é o próprio Paulo quem acorda. A ação começa e termina no próprio Paulo. Assim como a flor desabrochou. Não, desabrochou o quê? Não, ela mesma desabrochou. Já os verbos transitivos são aqueles que começam no sujeito, mas terminam fora dele, em algum objeto fora dele. Aí que vai ser o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, né? Se vai ter ou não preposição. Então, por exemplo, o menino comprou, o leão matou. São verbos transitivos. Começam no sujeito, mas terminam fora dele. Precisam de um complemento. A oração não está completa, não tem o seu sentido total. Se eu simplesmente falo, o leão matou, a oração precisa de um complemento, precisa de um objeto direto. Então, eu estou falando isso para justamente exemplificar que esta estrutura da realidade se reflete na linguagem. De fato, há certas operações imanentes, que nós realizamos operações imanentes e operações extrínsecas. E isso se reflete nos próprios verbos. É possível identificar em nós 2 operações imanentes ou ad intra. Operações transeuntes ou ad extra existem diversas, muitas. Mas imanentes ou ad intra existem 2. 2 operações. A operação ou processão. Né? A primeira delas é o entendimento e a segunda é a vontade. O intelecto e vontade. Né? Então é o entender e o conhecer e o querer. São as 2 operações que correspondem respectivamente à potência do entendimento, intelecto ou razão, e a vontade, né, que é o apetite racional. Então, pela vontade o homem quer, deseja, apetece ou ama, e pelo entendimento ele conhece ou entende. Essas 2 operações, ou 2 potências da alma, são elas que nos distinguem dos demais animais. São por meio delas que nós nos tornamos semelhantes a Deus. É por isso que o homem é dito imagem e semelhança de Deus, por ter justamente essas 2 características, essas 2 processões ad intra. Então, significa que em Deus também haverá essas operações. Em Deus haverá não só as processões ad intra, como também haverá as processões ad extra. Ou seja, lembrando, o que é uma processão ad extra? É aquela que começa no sujeito e termina fora do sujeito. O que é que começa em Deus e termina fora dele? Tem que terminar em algo que não seja Deus. Acertou quem falou criação. A criação é uma processão ad intra, que parte de Deus, mas termina fora dele. A criatura não é o Criador. Por isso, a criação é uma processão ad extra, ou transeunte, porque faz esse trânsito do Criador para a criatura. Passa a existir o que antes não existia. Mas há em Deus também as processões ad intra, justamente aquelas 2 que nós observamos, o intelecto e a vontade. Ou seja, feitas as devidas analogias, feita a devida depuração, em Deus há intelecto e vontade. Deus conhece, Deus quer,
Deus ama, né? Então, é esse primeiro ponto. Deus conhece, Deus ama. Deus tem essas duas operações ad intra. Uma coisa que se deve também deixar claro é que só há duas processões na Trindade, mesmo que sejam 3 pessoas, pois o Pai não procede de ninguém. Ou seja, são 3 pessoas na Trindade, o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas o Pai mesmo não procede de ninguém. Então só há 2 processões dentro da Trindade. Agora, uma coisa que é importante estabelecer é que esta primeira processão pela qual a segunda pessoa procede da primeira pessoa, ela tem razão de geração. Ou seja, podemos falar que a segunda pessoa é verdadeira e genuinamente gerada pela primeira. Dentro da Trindade, a primeira pessoa gera a segunda. Mas a definição de geração é a seguinte: geração é a origem que um ser vivente tem de outro ser vivente por comunicação de sua própria natureza específica. Repetir. Geração é a origem que um ser vivente tem de outro ser vivente por comunicação de sua própria natureza específica. Nisso vemos 3 condições para que haja verdadeira geração. Primeiro é que seja um ato vital. Segundo é que seja da mesma espécie. Os 2 termos da relação de geração têm que pertencer à mesma espécie. Ou seja, um macaco não pode gerar um elefante não pode gerar uma barata. Tem que ser da mesma espécie. E tem que ser semelhante. Porque o efeito se assemelha à causa. Então, o gerado gera algo que se assemelha a ele. E tem que ser vivo, né? A primeira condição, tem que ser vivo, né? Ok, então essas 3 condições, marquem bem, memorizem bem. Tem que ser um ato vital, tem que ser da mesma espécie, tem que ser semelhante. Agora vamos regredir um pouco, né? Voltar um pouco à fita e entender um pouco de epistemologia tomista. O modo pelo qual o homem conhece, segundo São Tomás. E aqui eu vou passar bem por cima, tá? Só para voltarmos lá, porque não é o tema da aula, não é epistemologia tomista, mas é necessário entendermos como o homem conhece para depois fazermos a devida analogia para o modo como Deus conhece. Segundo São Tomás, seguindo as pegadas de Aristóteles, o homem começa a conhecer, ele tem notícia do mundo mediante os sentidos externos, tato, olfato, paladar. Vocês nesse instante só estão tendo conhecimento disto que eu estou transmitindo para vocês porque vocês têm sentidos externos, porque vocês estão me vendo, porque vocês estão me ouvindo. Eu não estou transmitindo o conhecimento direto para a mente de vocês. Vocês estão se valendo dos sentidos externos. Aqui que é aquele princípio de São Tomás. Não há nada no intelecto que não tenha estado primeiro nos sentidos. Então, o conhecimento humano começa pelos sentidos. Nós não somos espíritos desencarnados. Temos um corpo e temos uma razão para termos um corpo. É para conhecermos a realidade, conhecermos o mundo. A nossa alma depende do corpo para conhecer, em seu instância. Enfim, ao conhecer pelos sentidos externos, a psicologia tomista propõe a existência de um sentido interno chamado sentido comum, que ele vai unificar os dados dispersos, captados pelos sentidos externos. Então, as cores e as formas captadas pela visão, os sons captados pela audição, enfim, a textura pelo tato, o cheiro pelo olfato, eles vão ser unificados pelo sentido comum. E o que vai possibilitar que eu compreenda que esses sentidos, esses estímulos externos, correspondem a uma única realidade. E não a coisas aleatórias, dispersas. Então, o sentido comum ele vai unificar aquilo. E enquanto eu estou diante do objeto que causa em mim esses estímulos sensíveis, nós temos aquilo que se chama percepção, ou em latim percepto. O percepto, ele perdura enquanto o objeto que causa os sentidos
esteja diante daquele que conhece. Assim, por exemplo, se uma pessoa que você está vendo virar na esquina, tu deixou de vê-la, tu já não tem mais a sensação dela, não tem mais a percepção dela. No entanto, você há de concordar que ela não sumiu da tua memória. Ficou retida em ti, no teu intelecto, uma certa imagem sensível dela. Isso daqui já é outra coisa. Aqui nós temos o conceito chamado de fantasma, que é uma imagem sensível que a imaginação consegue produzir e reter na memória sensível, que é o seguinte: enquanto a percepção dura, enquanto o objeto da percepção estiver na frente daquele que percebe, o fantasma, que é a imagem sensível retida na memória, perdura mesmo na ausência do objeto percebido. Isso é interessante. É como que eu tenho um espelho. Né? O espelho, nesse momento aqui, está refletindo a minha imagem. A partir do momento que eu saio da frente do espelho, o meu reflexo deixou de existir no espelho. Assim é a percepção. Já o fantasma é a imagem sensível que a imaginação cria e reserva na memória sensível, que pode ser reproduzida mesmo na ausência do objeto. É como esse vídeo, que daqui a pouco vai ser reproduzido por alguém e a pessoa vai poder ver a minha imagem mesmo que não esteja lá presente com ela. Então, aqui está a distinção entre a percepção e o fantasma, que é esta imagem sensível. A imagem sensível, ela consegue, como eu disse, reproduzir a imagem mesmo na ausência do objeto. Algo que a percepção não pode fazer. Só que o fantasma, né, que é esta imagem sensível, ele é muito concreto, ele é muito individual. O que eu quero dizer que ele é concreto? A imagem sensível sempre vai ser deste ou daquele indivíduo. Né? Só que o intelecto ele tem outra capacidade, que é a da abstração. Abstrair significa dividir ou separar. Dividir ou separar o quê? As notas, as características desta imagem sensível. Porque, por exemplo, se eu vi uma determinada pessoa, ela está com determinada roupa, tem determinado cabelo, altura, cor de pele, cor dos olhos, enfim. Uma série de notas individuantes, características individuais, particulares, coisas que a particularizam, que a individualizam. No entanto, em seguida eu vejo outra pessoa que tem outra roupa, outra cor, enfim, outras características individuais. No entanto, eu percebo que entre elas há certas semelhanças. Embora hajam essas diferenças particulares, individualizantes, elas possuem ainda, assim, certas características ou conjunto de características essenciais. São aquelas que se repetem nos mesmos indivíduos que estão sob a mesma espécie. Então, por exemplo, daquela primeira pessoa com que eu tive experiência, que eu criei a imagem sensível, o fantasma, eu abstraio ou separo as características que são individuais, que pertencem a ela enquanto indivíduo, e levo em consideração somente aquelas características que pertencem a ela enquanto pessoa, enquanto pertencente à espécie humana, enquanto humana. Eu desprezo ou desconsidero as características individuais, pessoais, que pertencem a ela enquanto indivíduo. A cor do cabelo, a altura, a roupa com que ela estava vestida, e levo em consideração só aquelas características que pertencem a ela, ao outro indivíduo, aquele outro. Então, assim eu formo o conceito de espécie. No caso, a espécie humana é formada a partir da abstração dos dados essenciais dos indivíduos pertencentes àquele grupo. Passando um carro de som aqui. Então, o intelecto, a partir da abstração feita, tendo por base o fantasma, ele abstrai a espécie. E a espécie, portanto, ela vai ser o conceito. A formação de conceito se dá assim. O homem começa conhecendo pelos sentidos, forma o fantasma e do fantasma abstrai o conceito daquela coisa. Assim o homem conhece. Começando lá pelo sentido. Eu passei bem superficialmente, né? Por isso daqui. Mas porque não é o tema da aula, né? Então, o que eu quero dizer? Ao homem conhecer qualquer coisa, ele cria desta coisa um conceito ou ideia que fica imaterialmente em seu intelecto.
ao conhecer um cachorro, não é que tem um cachorro material ou literal na minha mente. O que tem é a sua representação inteligível. É a sua ideia, o conceito do cão que está em minha mente. Aristóteles, ele vai mais além, no De Anima, ele vai dizer que a alma é todas as coisas. Como assim? A alma é todas as coisas, porque a alma, ela tem potência para conhecer todas as coisas. Por ser espiritual e por as ideias serem também, em certo sentido, espirituais, porque são imateriais, ao conhecer, nós nos tornamos um com aquilo que conhecemos. Quando eu conheço alguma coisa, é como se eu crescesse. É por isso que o padre Sertilanges, na vida intelectual, ele vai dizer que a educação é o desdobramento da alma, porque o conhecimento ou a educação desdobra a alma como se fosse um papel dobrado. E a educação faz isso, ela desdobra esse papel, e toda vez que o papel é desdobrado, ele cresce de tamanho. Assim também é a alma que conhece. Ela cresce, torna-se magnânima. Magna anima, né? Uma grande alma. A educação faz isso. O conhecimento ele faz com que cresçamos, porque nos tornamos um com o que conhecemos. Quanto mais conheço, sob certo sentido, maior eu sou. Muito se fala que somos o que comemos. Muito mais real é dizer que somos o que conhecemos. Porque a característica essencial do homem é a racionalidade. E não a capacidade de comer. A racionalidade, o intelecto. É a característica mais nobre do homem. E é aquilo que distingue o homem dos demais animais. Então, quanto mais perfeito for o meu conhecimento sobre determinado elemento, sobre determinada coisa, maior será a minha união com aquele objeto, com aquele sujeito, com aquele objeto conhecido. É por isso que, às vezes, nós nos tornamos, quando conhecemos tanto uma coisa, nos tornamos quase que familiares àquele assunto, né? Porque nos tornamos um, estamos cada vez mais unidos àquilo. Por isso, na visão beatífica, nos tornaremos um com Deus, sob certo sentido, porque seremos deificados, né? Teoses. Então, o conhecimento eleva-nos. O conhecimento aumenta a nossa alma. Acontece que em Deus, algo análogo acontece. Deus, ao conhecer, ele forma no seu intelecto uma ideia ou o conceito do objeto conhecido. A diferença é que nós conhecemos os objetos, formamos o conceito ou ideia deste objeto no nosso intelecto depois da coisa existir na realidade. A primeira coisa existe na realidade, depois nós temos notícia dela mediante o sentido e formamos o conceito. Em Deus, não. Deus primeiro forma o conceito ou ideia da coisa e depois tal coisa passa a existir na realidade, porque Deus é a causa da existência da coisa. Não é como se a coisa existisse independente de Deus, depois Deus a conhecesse. Não, Deus a conhece, a deseja e por desejar aquilo que antes conhece, a coisa passa a existir na realidade. Agora, se Deus forma um conceito ou ideia daquilo que ele conhece, surge uma pergunta, né? Deus se conhece? A resposta óbvia é sim, Deus se conhece. Se Deus se conhece, então é justo concluir que Deus forma de si um conceito ou ideia pela qual ele se conhece. Esta ideia, o conceito que Deus forma de si, ela é perfeitíssima, porque Deus é onisciente, Deus conhece tudo. É um conhecimento perfeito, diferente do homem, que é um conhecimento imperfeito. E, vejam, esta ideia que Deus forma de si, ela não pode ser nem maior do que o próprio Deus e nem menor que o próprio Deus. Esta ideia que Deus forma de si não pode ser menor que Deus, porque isso implicaria ignorância em Deus, porque haveria algo em Deus que o próprio Deus não conheceria. Isto repugna porque Deus é onisciente. Deus conhece tudo. Não pode haver algo em Deus que ele próprio não conheça. Mas esta ideia de Deus não pode ser também maior que o próprio Deus, porque isso seria aplicar soberba em Deus, porque é próprio da soberba ter uma ideia de si maior do que a realidade. E há também uma
própria impossibilidade metafísica, né? Que Deus não pode, sequer o próprio Deus pode imaginar algo maior que ele próprio, né? É um pouco do pegada de Santo Anselmo aqui. Então, esta ideia não pode nem ser maior nem menor que Deus. Ela é exatamente do mesmo, entre aspas, tamanho de Deus. Ok. E Deus se conhece perfeitamente, e quanto mais, como eu falei, quanto melhor conhecemos algo, nos tornamos um com esta coisa. Deus se conhece perfeitamente a tal ponto que ele se torna um consigo mesmo ao se conhecer. Ou seja, a ideia que Deus tem de si, este conceito formado pelo conhecimento divino, ou ideia formada, a ideia divina, ela se torna uma com Deus, compartilhando, vejam, da mesma natureza divina. Deus conhece tão bem que o objeto de tal conhecimento, ou melhor dizendo, o efeito, entre aspas, de tal conhecimento compartilha da mesma natureza divina. Podemos falar que entre o cognoscente e o cognoscível, no ato de Deus se conhecer, há ali uma consubstancialização. Compartilham da mesma substância, da mesma essência. Então, aqui nós vemos que no ato de Deus se conhecer, se cumprem aquelas 3 condições para que haja verdadeira geração, que eu dei logo no início. No início não, né? Anteriormente. Quais são as 3 condições? Lembrem, eu falei que geração é a origem de um ser vivente tem de outro ser vivente por comunicação de sua própria natureza específica. E nós vimos aqui 3 condições para que haja verdadeira geração. A verdadeira geração tem que ser fruto de um ato vital, tem que ser da mesma espécie, tem que ser semelhante. No ato de Deus se conhecer, se cumprem essas 3 condições. Porque Deus é vivo, antes de tudo, né? Só o que é vivo pode conhecer. Cumpre-se assim a primeira condição. Tem que ser da mesma espécie, como eu falei. Ao Deus se conhecer, esta ideia formada no intelecto divino compartilha da sua mesma essência. Portanto, compartilha assim uma certa comunicação da natureza específica de Deus, entre aspas, específica, né? Que Deus não é espécie, ele não pertence a gênero. E semelhante, porque o conhecimento divino é perfeito e, portanto, a ideia que Deus tem de si é semelhante ao próprio Deus. Mas sempre se deve fazer a seguinte depuração. Olha, aqui é o Roy Marinho, uma nota de rodapé dele, ele vai dizer: toda geração criada, de fato, carrega consigo uma série de imperfeições inevitáveis. A transição do não ser para o ser, da potência para o ato, a materialidade, a transmutação, distinção numérica da natureza dentro da mesma unidade específica, etc, etc. Nada disso pode ser encontrado nas processões divinas ad intra. Aqui, então, foi estabelecido que a primeira processão divina tem verdadeira e genuína razão de geração. É por isto que a segunda pessoa da Trindade pode ser dita verdadeiramente filho do Pai. Então, tem aqui uma relação de paternidade. A primeira pessoa é dita pai e a segunda é dita filho. E mais que isso. Como Deus se conhece, forma esse conceito, que é o filho, esta ideia que Deus tem de si pode muito bem, e foi de fato chamado pelos filósofos e depois pelos teólogos, de logos divinos, ou ratio, a razão divina. E São Tomás ainda faz uma distinção entre 2 tipos de verbos, o verbo mental e o verbo oral. O que é o verbo mental? É o conceito, na ideia, na mente, antes de ser expresso em palavras, né? Então, é por isso que, ao Deus se conhecer e ainda não se expressar, não se revelou, é dito que este conceito é o verbo mental do Pai, que é ainda não revelado, ainda não expresso. Por isso que a Bíblia, que é a revelação divina, é chamada Palavra de Deus. E assim também Jesus é chamado Palavra de Deus. Assim como o conceito que eu tenho em minha mente ainda não expresso, é chamado de verbo mental. Enquanto eu expresso por palavras é o verbo oral. Por isso, esta segunda pessoa da Trindade é chamada Palavra de Deus, o Verbo de Deus, né? E Filho de Deus. Só que esta não é a única processão que temos dentro da Trindade. Além da processão na segunda pessoa, há a processão da terceira pessoa. Segunda processão, né? Além da processão do Verbo,
há em Deus outra processão ad intra, por via do amor, que dá origem ao Espírito Santo. Então, enquanto a primeira processão se dá por via do entendimento ou conhecimento, a segunda se dará pela via da vontade e sua operação, que é o amor. O amor, volição, enfim. E aqui é Santo Tomás, na Suma Teológica, parte 1, questão 27, artigo 3. Ele vai dizer o seguinte, ó. Em Deus há duas processões, a do verbo e outra. Para explicá-lo, tenhamos em mente que em Deus não há processão ad intra, exceto em razão de operações que não tendem a algo extrínseco, mas permanecem no próprio Deus. Ora, na natureza intelectual, este tipo de operações é a do entendimento e a da vontade. Pela ação da inteligência se produz processão do amor. Não. Pela ação da inteligência se produz o verbo mental, e pela operação da vontade há também em nós outra processão, que é a processão do amor, pela qual o que é amado está no amante, como pela concepção do verbo a coisa dita ou compreendida está em quem entende. Daí então que, além da processão do verbo, é admitida em Deus outra processão, que é a processão do amor. Então, Tomás está dizendo o seguinte: em Deus não há outra processão ad intra além dessas duas, intelecto e vontade. Portanto, se temos uma pessoa gerada pelo primeiro tipo de processão, que é do intelecto, temos outra pessoa que não é gerada, vamos já ver, o Espírito Santo não é dito que é gerado pelo Pai e pelo Filho, mas temos uma terceira pessoa que procede das pessoas anteriores pela via do amor, pela segunda operação, ou segunda processão ad intra, que é do amor. E aqui vamos ver por que não é ainda, esta segunda processão não é chamada de geração. E ainda Santo Tomás, ainda na parte 1 da Suma Teológica, questão 27, agora no artigo 4, ele vai dizer o seguinte, ó. A processão de amor em Deus não deve ser chamada de geração. Para compreendê-lo, tenhamos em mente que a diferença entre entendimento e vontade consiste no fato de que o entendimento é atualizado quando o objeto compreendido está nele presente, devido à sua semelhança, ou seja, devido à formação da espécie intelectiva através do qual se conhece. E por outro lado, a vontade é posta em ação, não porque nela haja alguma semelhança com o que é querido, já que a vontade não forma nenhuma espécie intelectiva do objeto, mas porque na vontade há uma certa inclinação ou tendência para o que deseja. Assim, a processão que se produz por uma operação do entendimento, que é a do verbo, é segundo a razão de semelhança, e consequentemente pode ter a razão de geração, porque todo aquele que gera algo semelhante a ele. Mas a processão que se produz por uma operação da vontade, que é a do Espírito Santo, não tem motivo de semelhança, mas sim motivo de impulso, ou movimento em direção a algo. Consequentemente, aquilo que em Deus procede por amor, o Espírito Santo, não procede como gerado, nem como filho, mas antes como espírito, por cujo nome se designa um certo movimento ou impulso vital, como quando se diz que alguém é movido ou impelido pelo amor a fazer algo. Aqui, São Tomás vai dizer o seguinte, olha, o intelecto, ao ser atualizado, ou seja, ao ser posto em ação, ele forma em si uma imagem intelectiva do objeto conhecido. Aquilo que eu falei, ao conhecer um cão, não é que tem um cão literal no meu intelecto, mas tem a chamada similitude do cão. A ideia, o conceito de cão, que se assemelha ao cão concreto real. Ou seja, ao o intelecto ser atualizado, eu tenho uma certa semelhança com o objeto conhecido. Já a vontade não gera imagem intelectiva. Ela pega a imagem, ela, entre aspas, pega a imagem intelectiva já formada pelo intelecto. Então, a vontade ela vai desejar de acordo com a imagem intelectiva apresentada pelo intelecto. Já perceberam que a gente só deseja aquelas coisas que, sob certo sentido, já tivemos notícias delas, já a conhecemos, ainda que nebulosamente, confusamente. Ou seja, só tomamos o que conhecemos, é o que diz Santo Agostinho. São Tomás ele vai repetir isso século depois, numa linguagem menos poética, só que mais técnica, ao repetir que
A ordem do conhecer é prévia à ordem do apetecer. Primeiro se conhece, depois se apetece. Ou, como repetindo Santo Agostinho, só amamos aquilo que conhecemos. Porque conhecemos, e ao conhecer formamos uma imagem intelectiva da coisa conhecida, a ideia, o conceito. E ao esse conceito ser apresentado à vontade, a vontade apreende aquilo como bem e deseja. O intelecto apreende como bem, a vontade deseja. Né? Se move em direção àquilo. Esse impulso em direção a algo é justamente o que é chamado de espírito. Este impulso vital. É por isso que esta terceira pessoa da Trindade, gerada por esta via do amor, é genuinamente, verdadeiramente chamada de espírito. Só que o amor é um termo, é uma relação que se dá entre dois termos. O amante e o amado, que no caso é o próprio Deus. Razão pela qual essa terceira pessoa não será algo extrínseco a Deus. Por isso o Espírito Santo não é uma criatura de Deus. É errado também falar que o Filho é criatura de Deus. Que foi o erro de Ario, foi esse. O que Ario fez? Ario entendeu que o Espírito Santo, Ario entendeu que o Filho procedia do Pai por uma processão ad extra. Então, uma ação que começaria em Deus, mas terminaria fora de Deus. Então, o Filho não seria Deus. Nós batemos na tecla, é uma processão ad intra. O Concílio de Nicéia proclamou que o Filho é consubstancial ao Pai, portanto, compartilha da mesma essência, mesma substância. Ok. Então, ao Deus se conhecer, Deus se ama. Ao se conhecer, procede o Filho do Pai. E ao se amar, procede o Espírito Santo de ambos. Aqui está o edifício, né, da Trindade. Ainda podemos falar o seguinte. São Tomás ainda dá um argumento sobre o Espírito Santo proceder do Pai e do Filho. Daqui é contra os ortodoxos, né? Só lembrando. O primeiro concílio ecumênico da Igreja foi o concílio de Nicéia, realizado em 325, no qual foi proclamada a divindade de Jesus Cristo e condenado o arianismo de Ario, que era um presbítero que negava a divindade de Jesus. Algum tempo depois, Constantinopla I, em 391, 95, não lembro exatamente, aconteceu o segundo concílio ecumênico, que a partir destes dois concílios foi formulado o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Foi decretado lá tudo que a igreja deve crer sobre Cristo e tudo que a igreja deve crer sobre o Espírito Santo. Só que, na parte que fala que o Espírito Santo, sobre a processão do Espírito Santo, é dito no concílio, no grego, o Espírito Santo procede do Pai. Algum tempo depois, os latinos, ou seja, os ocidentais romanos, principalmente na Gália, região onde hoje é a França, passaram a acrescentar uma cláusula ali no texto do credo. Eles acrescentaram o filioque, que, traduzindo do latim, significa e do filho. Né? A terminação oque, em latim, tem o sentido de conjunção aditiva. Né? Você está acrescentando. E do filho seria a tradução. Então, foi dito que, apesar de o Espírito Santo proceder do Pai, ele procede também do Filho. Os ortodoxos orientais não aceitaram isso. Tá? Foi uma das razões mais fortes do cisma. Lá, o Grande Cisma do Oriente, lá em 1054. E outros anteriores também. E é uma questão que divide católicos e ortodoxos até hoje. Até hoje. Uma das, né? E Santo Tomás, ele trata disso, ainda na Suma Teológica, na parte 1, questão 36, artigo 2, ele vai dizer: por causa do conceito de processão de amor, que dá origem ao Espírito Santo, dissemos que o Filho procede pela compreensão como verbo, e o Espírito Santo pela vontade, como amor. Mas o amor deve vir do verbo, pois não amamos nada exceto na medida em que o concebemos em nossa mente.
Portanto, isto mesmo se prova que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então aqui São Tomás ele dá por demonstrado que só amamos porque conhecemos, né? Que ele prova nas questões anteriores, na Suma Teológica, como também na Suma Contra os Gentios. Inclusive, é uma das premissas de um dos argumentos que São Tomás usa para demonstrar que Deus tem vontade, que Deus conhece, e que se Deus conhece, ele precisa se relacionar, né, com, digamos assim, com a natureza das coisas, mediante não o intelecto, porque se assim fosse, se Deus só se relacionasse pelo intelecto, Deus não se relacionaria com as coisas em si, senão com a similitude das coisas que existem no intelecto divino. Mas ele, para se relacionar com as coisas na realidade, ele precisa ter vontade. Porque a vontade deseja não a imagem intelectiva formada pelo intelecto, mas a coisa mesma. Né? Então, isso daqui está lá na Suma Contra os Gentios, livro 1, capítulo 72. Ele dá ali uns 8 argumentos para provar que Deus tem vontade. E um desses argumentos é a premissa justamente que Deus conhece. Então, se Deus conhece, Deus deve ter vontade, porque as criaturas intelectivas devem ter intelecto e vontade. Se conhecem, elas amam. Né? Então, para amar, é necessário primeiro conhecer. E aqui justamente que está o passo que São Tomás dá. Olha, Deus primeiro conhece, Deus depois ama. Só que, claro, depois é de posteridade de natureza, não de tempo, tá? Ou seja, nunca houve um tempo em que não existia o Filho. E depois o Filho passou a existir. Só que o Espírito Santo não existia e depois o Espírito Santo passou a existir. Não. Sempre existiram. O credo niceno diz que o Filho não é criado, é gerado. Mas é gerado desde toda a eternidade. Nunca houve um tempo em que o Filho não existisse. Quando nós falamos que primeiro o Pai conhece, depois o Pai ama, estamos nos referindo depois com posteridade de natureza ou lógica, né? Não de posteridade de tempo. Só que, logicamente considerado, primeiro o Pai se conhece, e ao se conhecer na pessoa do Filho, que é a ideia que ele forma de si, ao se conhecer, ele se ama. Então é necessário que o Espírito Santo proceda tanto do Pai quanto do Filho, porque a relação tem esses dois termos, né? Então é um argumento que São Tomás oferece aqui para tentar demonstrar o filioque. Então, bora lá recapitular os pontos que nós vimos hoje. Vou pegar aqui o roteiro da aula. Primeiro nós começamos tratando sobre verdade de fé, que tem dois tipos, as que podem ser alcançadas pela só luz da razão e as que não podem ser alcançadas pela só luz da razão, mas dependem da revelação para serem conhecidas. Depois vimos que os teólogos comumente se valem do termo processão para se referir à relação intratrinitária das pessoas dentro da Trindade, né? Vimos os dois sentidos de processão, aquele que não pode ser aplicado a Deus e o que pode ser aplicado a Deus. Dentre esse sentido que pode ser aplicado a Deus, ainda distinguimos dois tipos de processões. Processões transeuntes, ou também ad extra, que começam no sujeito e terminam fora dele. As processões imanentes, ou ad intra, que começam no sujeito e terminam dentro dele. Em Deus, as processões ad extra são a criação. E a processão ad intra vai ser as processões da Trindade. A primeira processão tem verdadeira razão de geração, porque cumpre as três condições de geração, que são ser fruto de um ato vital, ser da mesma espécie e ser semelhante. Ao Pai se conhecer, ele forma de si um conceito, e ao se conhecer, pressupõe que seja vivo. Ao se conhecer, este conceito, esta ideia que o Pai forma de si, compartilha da mesma natureza ou essência, e é semelhante ao Pai. Por isso, cumpre as três condições para que haja verdadeira geração. Por isso, a segunda pessoa é dita filha da primeira. Então, ou seja, ao Pai e ao Filho ali na Trindade. A segunda processão não é dita geração, mas é dita... a terceira pessoa é dita espírito, porque é fruto do amor. Né? Então há um impulso, porque pelo amor há certo impulso ou inclinação ao objeto que se ama. E não há razão de semelhança, porque a vontade não forma uma imagem intelectiva do objeto de seu amor. Quem forma a imagem intelectiva é somente o intelecto. Então, só a primeira processão tem razão de geração, porque tem razão de semelhança. A segunda processão, não.
Vimos que como o Pai primeiro se conhece e depois se ama, o Espírito Santo que procede do Pai e do Espírito, a terceira pessoa que procede das duas anteriores, deve proceder por via de amor, o que pressupõe que proceda tanto do Pai quanto do Filho. Bom, vimos esses 3 pontos, esses vários pontos, na verdade, 4, 5 pontos na aula de hoje, em temos 55 minutos de aula. Creio que é o suficiente. Qualquer dificuldade que vocês tenham tido com os termos, com a explicação, podem deixar no comentário aqui do vídeo. Eu prometo tentar responder a todos. Se for algo mais longo, mais detido, podem me procurar também no Instagram, tanto da página, @Fraternidade Nilma Brasil, quanto também no meu perfil pessoal, @danielArthur.cb. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem aqui, a gente está começando agora, tentando crescer o canal, tentar manter a média de um vídeo por semana, pelo menos. Vou tentar convencer o outro pessoal do grupo a gravar vídeo também, mostrar sua cara. Só a minha cara que aparece aqui no canal, só a minha cara que aparece na página. Vocês nem sabem quem são os outros membros do grupo, né? O Silas, Lucas Queiroz, Lucas Almeida, o Islas. A gente precisa tentar crescer esse canal aí. Então é isso, pessoal. São 11h58 da manhã. Agora eu vou esquentar o nosso almoço aqui em casa e é isso, pessoal. Até outra vez. Salve Maria, pessoal. E viva Cristo Rei. Obrigado.